Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita alegria, muita paz. E o vídeo de hoje tem como assunto a relação entre o neoliberalismo e a teologia dos Sete Montes. O objetivo é perceber as mudanças provocadas pela relação entre o sistema econômico chamado neoliberalismo e o mundo pentecostal. A teologia dos Sete Montes propõe a conquista de setores fundamentais para a chamada reforma apostólica, a preparação da vinda de Cristo, o mundo escatológico. Assim, os cristãos, principalmente os neopentecostais, buscam conquistar os sete montes. Esses sete montes seriam, por exemplo, a religião, a família, a educação, o governo, a mídia, o lazer e a economia. Desse modo, com todo esse processo de conquista do poder, eles percebem que vão adiantar a vinda de Jesus e consequentemente, todo esse processo dentro do neoliberalismo. Na relação entre o neoliberalismo e a teologia dos Sete Montes, o Estado mínimo se tornou um prato cheio para o mundo neopentecostal. Com isso, os defensores da teologia dos Sete Montes passaram a controlar educação, direção, conselho tutelar, associações de bairros, sindicatos e todo tipo de assistencialismo. Aquela associação, aquele sindicato, aquele grêmio que eles não conseguiram dominar juridicamente via eleição, eles passam a atacar, passam a criticar e dizer que tal associação é controlada pelo diabo. Isso tudo montando no próprio Estado, por meio de coalizões políticas entre os neoliberais e os conservadores. De um lado, a moralidade, de outro lado, as privatizações. É bom lembrar que toda a bancada evangélica é moralista, no sentido religioso, porém é liberal e neoliberal no sentido econômico. Isto provoca uma relação drástica. Conforme Wade Blom, a fusão entre o neoliberalismo e a teologia dos Sete Montes instrumentalizou a fé para fins políticos e eleitorais. Isso tudo foi realizado desprezando a fé e a teologia conservadora tradicional, principalmente a teologia da aliança ou a teologia do sangue. Para tanto, foi utilizado técnicas profundas de marketing, da psicologia de massa e a própria idolatria setorial comandada pelas redes sociais. Para Darton e Laval, o neoliberalismo criou uma racionalidade onde a fé, por meio da teologia dos Sete Montes e da teologia do domínio, se tornou um investimento seguro e grandioso. O que vale agora é ter o sucesso financeiro, não mais a bênção, a graça e a misericórdia do Senhor. Além disso, na órbita política, a teologia dos Sete Montes, ou a doutrina dos Sete Montes, criou o chamado inimigo comum, que é visto como adversário espiritual, ou seja, na luta pela busca desses montes, seja na educação, seja no lazer, seja na política, o adversário é tratado como o próprio demônio, o próprio diabo. É uma questão complexa e que nós vivemos, não tem como fugir desse processo, fugir desses argumentos. É uma realidade concreta que nós vivemos com a ascensão da chamada teologia dos Sete Montes. Assim, na luta política sempre terá uma pessoa a ser sacrificada. A velha e boa discussão sobre o Cristo, sobre
aquele que deve morrer. Além das ideologias, o pânico moral é outra forma estruturada de matar, de assassinar sempre o opositor ou o adversário. Afinal, para a teologia dos Sete Montes, a fé cristã está sob ataque, a tal da cristofobia. Não podem ser criticados, não podem ser tocados, são intocáveis, são preciosos de Deus. Com isso, abre aquele velho discurso da perseguição imaginária, do fechamento de igrejas, de proibição do anúncio do evangelho e muito mais. Sempre tem algo para ser evocado que justifica esse discurso. E a massificação faz com que o crente, o neopentecostal, acredita. Por isso, a teologia dos Sete Montes usa a própria estrutura da igreja para fazer política e para fazer o discurso religioso, o que, segundo a crítica, configura numa idolatria perene. Porém, a massificação e a onda midiática não permite enxergar esta imposição, não permite enxergar esta variedade. O culto mudou. Hoje já sentam no próprio púlpito pessoas que não têm nada a ver com o evangelho e nem com a pregação do evangelho. Enfim, a teologia dos Sete Montes, em sua relação com o neoliberalismo, com o mundo da economia, com o mundo privado, tende a esvaziar a fé do conteúdo espiritual. Consequentemente, se torna uma ideologia política, como ocorreu com a própria teologia da libertação nos anos 60, 70 no catolicismo. Desse modo, Cristo deixa de ser o fim e passa a ser um meio. Cristo deixa de ser o Salvador e passa a ser um lobby para o enriquecimento. Infelizmente, é uma questão que precisa ser discutida, precisa ser debatida e não adianta xingar na internet. Isso aí.